Bom dia, tudo bem, gente? Mais uma semana que chega no final, né? Mais uma sexta-feira e graças a Deus estamos bem. Hoje eu vou voltar ali a um capítulo anterior, porque eu pensei que eu já havia explicado para vocês, página 13, 12 e 13 do livro, né, livro 4. Eu expliquei esse conteúdo para o sexto B e eu imaginei que eu já havia explicado isso para vocês. Não sei por que me passou pela cabeça que eu tive aula com vocês na segunda-feira, mas eu só tenho aula com vocês na quinta e na sexta, não é? Então, hoje nós vamos retomar ali esse conteúdo, dentro do conteúdo que nós estudamos ontem, conjunção, e ali também nós vamos ver um pouquinho das orações coordenadas, né? Porque nós vamos estudar um pouquinho essas conjunções coordenadas: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, correto? Então, já vou compartilhar ali com vocês, é bastante fácil o conteúdo e vamos fazer alguns exercícios também. Correto? Só um pouquinho que eu já vou compartilhar com vocês aqui o livro. Deixa eu só voltar para a página. Aqui. Isso. Página 12 e página 13. Ok. Aqui fala sobre conjunção. Correto? É o que nós estudamos ontem, conjunção. E conjunção ou locução conjuntiva, que é um conjunto de palavras. Então, aqui nós temos palavras como ou, mas, porque, e, quando e então, são chamadas de conjunções. Elas são fundamentais para a construção da coerência e da coesão textuais, ou seja, para a construção de sentido dos textos, pois servem para estabelecer relações semânticas entre as partes desses textos. Além das conjunções, as preposições e os advérbios também funcionam como articuladores textuais. Então, ali, gente, qual é a função das conjunções? Trazer coerência e coesão aos textos. O que seria isso? Dar mais sentido ao texto. Conjunção, preposição e advérbio são as classes gramaticais que são usadas, né, como articuladores textuais. Ali dentro, porque nós sabemos que tanto as conjunções, preposições e advérbios, eles têm um significado dentro do texto em si. Então, mesmo sendo só as conjunções ali, né, vamos ficar só apenas com as conjunções, elas vão ter um significado e dependendo dessa conjunção, de cada conjunção, é aquela que você vai estar utilizando ali para estar ligando uma oração à outra, para dar esse sentido ao texto, certo? Para construir melhor esse sentido dentro do texto. Então, por isso que nós utilizamos essas conjunções. E se vocês observarem aqui, o conteúdo que nós estudamos ontem foi o mesmo, correto? Alternância, que é alternativa, explicação, explicativa, adição, que é aditiva, só aqui a tempo e conclusão, que são as orações subordinadas, essas aqui vocês não viram ainda, vocês vão estudar depois as orações subordinadas. Ah, não, conclusão aqui sim, é a conclusiva, só a temporal, aqui a tempo, que é uma oração subordinada adverbial, tá? Essa daqui ela funciona como advérbio, então aqui nós não estudamos ela ainda, então vamos focar apenas nessas outras aqui: alternativa, explicativa, aditiva, conclusiva e faltou aqui a adversativa.
correto? Agora eu vou aqui para essa página. Esse exercício aqui, é claro que nós temos ali umas orações que são mostradas, ok? Aqui tem algumas conjunções, ó, nesse exercício 4. Locução conjuntiva, sempre que, mas também, como também, no entanto, certo? São locuções conjuntivas porque são conjuntos de palavras. E aí nós temos as outras, pois, porém, nem, logo, ora, que. Então, são conjunções porque são formado apenas de uma palavra. Então, dessas conjunções, vocês vão colocar aqui, né, as que indicam adição, né, aditiva, as que indicam contraste, que é contrário, adversativa, alternância, que é alternativa, explicação, né, a explicativa, conclusão, que é a conclusiva, e tempo aqui são conjunções e locuções conjuntivas que indicam tempo, correto? E então, ali, a função dessas conjunções dentro das orações é que elas vão estar ligando uma oração à outra, e na hora que estiver ligando uma oração à outra, ela vai trazer um significado ali. Ou vai estar indicando uma soma de ideias, ou vai indicar contraste, que é algo contrário àquilo que foi dito, adversativa. Alternância é uma escolha, uma alternância e alternativa aqui dentro de uma oração. Ou você estuda ou ouve música, correto? Mas semelhante a isso. Explicação, você vai trazer uma explicação àquela oração que foi dita antes, e conclusão, né? Chegar a uma conclusão da segunda oração em relação à primeira oração. E tempo, aqui no caso, né, que eu não vou cobrar esse de tempo para vocês ainda, porque vou deixar para quando nós estudarmos as orações subordinadas adverbiais. Mas temos ali conjunções que indicam tempo, né? Quando, sempre que, antes que, desde que, enquanto e depois que. Então, essas conjunções ali e locuções conjuntivas indicam tempo, correto? Aí nós temos aqui também a concordância verbal, que apenas traz uma explicação básica do que é a concordância verbal. Temos ali a concordância de alguns verbos, né, em relação ao sujeito da oração, se é sujeito composto, e se esse sujeito, se ele vai concordar com o sujeito composto, ou se concorda com o mais próximo, certo? Se o sujeito vem depois do verbo, ou se vem antes do verbo. Então, tem tudo isso ali para vocês observarem na concordância verbal. Mas aqui tem a regra básica para vocês saberem o que é essa concordância verbal aqui. Existe entre o verbo e o sujeito uma concordância verbal que se expressa pela seguinte regra geral. Essa é a regra geral para a concordância. O verbo concorda com o sujeito, seja ele simples, composto ou oculto, em número e pessoa. Correto? O que seria isso? Em número, singular, plural, pessoa, primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Correto? Então, ali, a regra básica é isso: é o verbo concordar com o sujeito em número e pessoa. Aqui temos um exemplo: a dieta alimentar de minha família é vegetariana. Então, aqui o verbo está no singular, terceira pessoa do singular. Eu sou, tu és, ele é, no presente aqui. E está concordando com o sujeito da oração, a dieta alimentar de minha família. Qual é o núcleo desse sujeito aqui? Dieta. Então, dieta está no singular, a dieta, ela, certo? Terceira pessoa do singular. Então, por isso, aqui o verbo está concordando com o núcleo desse sujeito aqui em número, certo? E em pessoa, está no singular, terceira pessoa, certo? Então, por isso o verbo está concordando com ele. Temos outro exemplo: Bárbara e Bianca amam pizza de chocolate. Amam, o verbo aqui está na terceira pessoa do plural, e aqui nós temos um sujeito composto, Bárbara e Bianca. Nós temos aqui, então, por que o verbo está no plural?
porque o sujeito é composto e o verbo está concordando com ele. Se eu estou falando da Bárbara e da Bianca, eu estou dizendo elas, correto? Elas é a terceira pessoa do plural. Por isso, o verbo está concordando em número com ela, com o sujeito, correto? Então, a regra básica de concordância verbal é essa. É sempre o verbo concordar com o sujeito em número e pessoa. Correto? Até aí, eu acredito que é muito fácil, vocês com certeza sabem, correto? Concordar o verbo ali com o sujeito da oração. Ok, gente, nós também já estudamos sujeito simples, composto e oculto, correto? Então, ali vocês vão entender o que nós estamos falando ali. Certo? Então, ali, o conteúdo desse capítulo é apenas esse. As conjunções e a concordância verbal. Eu vou ali na... Deixa eu ver qual exercício. Deixa eu voltar aqui. A esse exercício número 4, correto? Aqui nós temos uma tabela, na página seguinte, ali em cima, que nós vamos colocar essas conjunções e locuções conjuntivas que pertencem aos nomes ali em cima, a qual elas indicam. Sempre que, pois, porém, nem, já, já, mas também, logo, antes que, entretanto, ora, ora, desde que, por isso, que, como também, no entanto, enquanto, depois que, assim, quer, quer. Correto? Só vou, sempre que aqui está indicando o tempo, né? E pois, ela pode ser explicativa, quanto ela pode ser conclusiva. Então, nós vamos observar nessa tabela que nós temos aqui. A conclusiva não aparece aqui o pois, só que ela pode também ser, a conjunção pois pode ser conclusiva se essa conjunção ela vier após o verbo, correto? Porque geralmente a conjunção ela vem antes. Se ela vier antes do verbo, ela é explicativa. Se ela vier, né, entre vírgulas e após o verbo, aí sim ela será conclusiva. Então aqui, aditiva, as que trazem ideia de adição. E, nem, mas também e como também. Se vocês quiserem copiando, podem ir colocando ali. Temos duas conjunções aqui, e nem, mas também, como também, locução conjuntiva. Correto? Podem ir copiando as conjunções ali para vocês lembrarem depois quando vocês estiverem estudando e saber quais são. Que indica contraste são as adversativas, certo? Mas só podemos usar o e na adversativa aqui no contraste se esse e vier no significado de mas. Mas, porém, contudo, certo? Se você puder substituir o e por qualquer uma dessas outras conjunções aqui, aí sim, você pode dizer que ele indica contraste, correto? Do contrário, ele sempre estará indicando adição. Então, aqui, mas, e, porém, entretanto, no entanto, aqui nós temos 4 conjunções e uma locução conjuntiva, ok? Aí nós temos ali alternância, vai dar uma ideia de escolha, de alternância. Ou, já, temos que colocar aqui essas reticências, porque ontem eu expliquei para vocês. Pode vir na primeira oração, quanto pode vir na segunda oração, ok? Então, por isso temos aqui já, ora, ora, quer, quer, certo? O ou, ele aparece aqui sozinho, mas pode vir ou também, ok? Ou, já, ora, quer, ok, gente? Aí nós temos ali as conjunções que indicam explicação. Porque, pois e que. Porque, pois e que, correto? E as que indicam conclusão, então, logo, por isso e assim. Então, logo, por isso e assim. E as
conjunções e locuções conjuntivas que indicam tempo, quando, sempre que, antes que, desde que, enquanto, depois que. Correto? Então, aqui nós temos as conjunções e locuções conjuntivas. Vou agora fazer esse exercício 5 com vocês. Releia o trecho a seguir. As verdadeiras pesquisas científicas nunca dão resultados tão radicais assim. Quantas orações o trecho tem e por quê? Para sabermos a quantidade de orações, nós precisamos contar a quantidade de verbos. Aqui nós temos dão, o verbo dar. As verdadeiras pesquisas científicas nunca dão resultados tão radicais assim. Temos apenas uma oração. Né? O trecho tem apenas uma oração, pois possui apenas um verbo, que é o verbo dão. Então, você pode colocar aqui uma oração, um verbo, uma oração, né? Ou uma oração, um verbo, e entre aspas ali coloquem o verbo dão. Correto? Identifique o sujeito e o predicado dessa oração. Então, qual que é o sujeito dessa oração? Vamos fazer a pergunta ao verbo. O que nunca dão resultados tão radicais assim? As verdadeiras pesquisas científicas. Então, ali, o sujeito da oração é as verdadeiras pesquisas científicas e o predicado nunca dão resultados tão radicais assim. Correto? O sujeito é simples, composto ou oculto? Justifique a resposta. As verdadeiras pesquisas científicas. Aqui nós temos que faz parte desse sujeito 1, 2, 3, 4 palavras. Certo? 4 palavras. Qual é o núcleo desse sujeito? Vamos ver quais núcleos tem ali. Pesquisas é o substantivo, porque nós sabemos que o núcleo do sujeito ele pode ser um substantivo ou palavras substantivadas ou pronomes. Correto? Então, aqui nós temos pesquisas, que é o núcleo. Por termos apenas um núcleo, o sujeito é simples, correto? Então, aqui temos o sujeito é simples, pois possui apenas um núcleo, pesquisa. Ok? E a letra D, reescreva o trecho substituindo pesquisas por pesquisa, no singular, fazendo as alterações necessárias. Então, ali nós vamos ter o quê? Temos substituindo pesquisas que está no plural pelo singular, vai ficar a verdadeira pesquisa científica nunca dá, porque aqui dão está concordando com o sujeito que está no plural, correto? Então, a verdadeira pesquisa científica nunca dá. O verbo aqui vai concordar com o núcleo do sujeito que está no singular. Resultados tão radicais assim, correto? Então, reescrevendo, o verbo concordando com o sujeito da oração, ele fica no singular. A verdadeira pesquisa científica nunca dá resultados tão radicais assim. Correto, gente? Ok. Não sei se vocês copiaram, mas eu vou ali para a próxima página. Aqui. Considere a seguinte reescrita da oração. As verdadeiras pesquisas científicas nunca dá resultados tão radicais assim. Observe que tem alguma coisa errada aqui, né? A regra geral de concordância verbal foi seguida nesse caso? Não. Por que que não foi seguida? Porque o verbo está no singular, não está concordando com o sujeito da oração. E o sujeito está no plural. Então, eu não posso dizer as verdadeiras pesquisas científicas nunca dá, certo? Nunca dão. O verbo precisa concordar com o sujeito em número e pessoa. Ok? Agora eu vou aqui para o exercício número 8. Releia outro trecho do texto 2. Você não responde mais à fome e à saciedade. Você não responde. Eu respondo, tu respondes, ele responde. Você, terceira pessoa do singular, responde, terceira pessoa do singular. Identifique o sujeito da oração e classifique-o.
Quem não responde mais à fome e à saciedade? Você. Você é o sujeito da oração e ele é um sujeito simples, ok? A regra geral de concordância verbal foi seguida nesse trecho? Sim. Por que que foi seguida? Porque o verbo responde, ele concorda com o sujeito você, em número e pessoa. Correto? Agora, na letra C, reescreva a oração substituindo você por você e eu e fazer as alterações necessárias. Então, nós temos ali, você e eu não respondemos mais à fome e à saciedade. Então, ali, o verbo precisa concordar com o sujeito composto, certo? Então, ali, você e eu não respondemos mais à fome e à saciedade. Qual é o sujeito da versão reescrita e como ele se classifica? Qual é o sujeito? Você e eu, correto? Você e eu, aqui temos o sujeito. Ele é classificado como um sujeito composto porque possui dois núcleos. Você, eu, correto? Os dois sendo representados ali por pronomes, ok? Um pronome de tratamento e um pronome pessoal, pessoal reto. Agora nós temos ali, após a reescrita, o que aconteceu com o verbo? O verbo foi para a primeira pessoa do plural para concordar com o sujeito composto você e eu. Então aqui o verbo está na primeira pessoa do plural, você e eu refere-se a nós, correto? Nós respondemos. Eu respondo, tu respondes, ele responde, nós respondemos, primeira pessoa do plural, porque o sujeito corresponde à primeira pessoa do plural. Então, ali, o verbo foi para a primeira pessoa do plural para concordar com o sujeito composto, você e eu. Correto, gente? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar ali. Sim? Ótimo. Aí nós temos aqui o recapitulando. Vou ver se dá tempo, acredito que sim, que dê tempo de corrigir todas. Shin? Shin, Duda. Ok. Escreva frases com as seguintes conjunções: ou, mas e quando. Isso daqui são sugestões de respostas para vocês, mas vocês podem escrever aquela que vocês quiserem estar escrevendo, correto? Então, eu tenho ali: eu quero suco de maracujá ou de uva, ok? Mas, Júlia me chamou para brincar na casa dela, mas meu pai não deixou. Adversidade, olha ali, gente. Aqui no primeiro, escolha, correto? E a última, quando, ela é uma temporal ali. Ela precisa ir embora quando minha avó chegar, correto? Porque nós temos uma conjunção indicando o tempo. Leia os períodos a seguir. Cláudio enfrentou um engarrafamento e perdeu a primeira aula na escola. As duas orações do período estão unidas pela conjunção e, que nesse caso indica adição e, observem aqui, Cláudio enfrentou um engarrafamento e perdeu a primeira aula na escola. Então, ali, essas duas orações, elas estão unidas pela conjunção e, que geralmente nós sabemos que ela indica adição. Só que, nesse caso aqui, ela vai indicar uma condição? Não, indica uma condição ali. Indica uma oposição, algo contrário ali? Também não. Está indicando uma adversidade? Algo contrário também? Não. Aqui está indicando uma comparação? Não também. Então, ela vai indicar uma consequência. Observem, Cláudio enfrentou o engarrafamento e perdeu a primeira aula na escola. Então, aqui eu posso dizer que ela indica uma adição que está somando ideias e ela indica também uma consequência. Consequência por quê? Porque se ele estava no engarrafamento, ele perdeu a primeira aula, ele chegou atrasado. Então, a consequência do fato que aconteceu na primeira oração surtiu ali na outra oração.
correto? Agora aqui, exercício número 3, concordância verbal. Nós vamos colocar se está correto ou não. C para correto e E para incorreto, observando o verbo e sujeito da oração. As meninas seguiram o carrinho de sorvete. Seguiram, está concordando com o sujeito meninas que está no plural, certo? Terceira pessoa do plural, está correto. Ninguém além de mim dormi ontem. Ninguém além de mim dormi? Está completamente errado, né? Então aqui, ninguém além de mim dormiu, correto? Ontem. Letra C, mais de um jogador foram expulsos pelo técnico durante a partida. Mais de um jogador foi expulso, correto? Então aqui vai concordar com essa expressão, mais de um jogador, então está incorreto. Cerca de 15 candidatos concorreram à vaga de professor de arte. Concorreram está concordando com o numeral, certo? E com o substantivo aqui que está no plural. Então, está correto. Somente um aluno faltou à aula hoje. Um aluno faltou, correto, certo? Então, aqui, apenas a letra B e a letra C estão incorretas. Reescrevendo as frases para que elas fiquem corretas, nós temos ali a letra B. Ninguém, além de mim, dormiu ontem. E a letra C, mais de um jogador foi expulso pelo técnico durante a partida. Não foram expulsos, correto, gente? Temos uma locução verbal ali. Agora o exercício número 4. Como você viu ao longo do capítulo, a conjunção e, ela pode assumir diferentes relações de sentido nos textos, indicando adição ou contraste. Escreva a seguir uma frase que você sobre você, certo? Escreva uma frase sobre você contendo cada uma dessas relações. Adição. Temos uma sugestão ali de resposta. Eu estudo espanhol e faço aulas de judô. Então você vai colocar: eu estudo português e faço aulas de, não sei. Eu estudo matemática, ou estudo espanhol e faço aulas de inglês, faço aulas de natação, correto? Contraste. Eu dormi bastante e acordei cansado. Quem dorme bastante não vai acordar cansado, vai acordar descansado, não é? Então aqui é um contraste. Eu dormi bastante, eu comi muito e ainda estou com fome. Não é assim? Muita gente acaba, né, colocando dessa forma. Karatê também, isso mesmo, muito bem, Nicolas. Ok, gente? E aqui, esse exercício número 5, vou tentar fazer rapidinho aqui, que tem pouquíssimo tempo de aula. Lê as orações a seguir, observando a relação semântica entre elas. Depois, use as conjunções que constam no boxe para transformar as orações em uma só frase. Temos aqui desde que, até que e que, reescrevendo essas orações. A moça dirigiu o carro em velocidade muito alta. Ela não conseguiu parar no sinal vermelho. Então, qual conjunção ou locução que nós vamos estar colocando aqui? A moça dirigia o carro em velocidade muito alta até que não conseguiu parar no sinal vermelho. E tiramos aqui o pronome ela porque já foi colocado ali. Os jornais divulgaram a substituição do ministro. O povo já esperava. Os jornais divulgaram a substituição do ministro que o povo já esperava. E a última, podemos ir ao teatro amanhã, não se atrase novamente. Poderemos ir ao teatro amanhã, desde que não se atrase novamente. Correto? E ali, gente, eu termino aqui, porque eu já não tenho mais tempo de aula. E não sei se vocês conseguiram copiar tudo. Ou se vocês ainda estão copiando. Copiou? Muito bem, Matheus. Só me deem um ok ali.
Copiou, Rebeca copiou, Pedro também copiou, certo? Eu libero para vocês depois, então, o gabarito, mas eu ainda tenho algum tempo ali para... Duda acabou. Nicolas também. Ah, sim. Muito bem, Duda. Acabei de copiar, claro. Entendi. Certo, gente? Ok, então, deixa eu... Muito bem. Vou ligar o microfone. O microfone de vocês já está liberado?